A paz do Senhor a todas, a todos que se fazem presente, e aqueles que posteriormente vão ouvir, vão ver e desfrutar daquilo que o Senhor já preparou para nós essa tarde, né? E por meio da sua palavra, por meio da sua palavra, a palavra de Deus, é um lindo presente que o Senhor nos deu e Jesus disse: vai passar esses céus e essa terra, mas ela vai permanecer para sempre. Meu nome é Leia e eu sirvo a Jesus. Quando eu nasci, os meus pais já serviam a Jesus, então eu nasci num lar cristão e congrego na Assembleia de Deus. Eu moro aqui em São Paulo, Diadema, São Paulo. E nessa tarde estamos aqui para continuar o estudo sobre a salvação de Deus, que é um lindo presente que Deus nos deu, não tem a ver com obra, para que ninguém se glorie, ninguém diga eu fiz mais, por isso que eu mereço ser salva ou ser salvo. E a salvação de Deus, ela, o fundamento dela, a razão dela é o amor de Deus. João 3,16 diz que Deus nos amou de uma maneira tão grande, e esse amor não ficou só na intenção, ele ofereceu Jesus. E ofereceu Jesus para que Jesus, com o seu sangue, comprasse, olha que coisa linda, que coisa poderosa, povos de todas as tribos, nações e línguas, para reis e sacerdotes. Quem você é? Você tem uma identidade humana, mas você também tem uma identidade espiritual. E a Bíblia diz que Deus nos comprou com o sangue de Jesus para governar sobre a terra. E ele virá, viu? Ele virá e o seu reino não terá fim. Hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus, esse processo chamado a salvação de Deus, ou tem outro nome também, novo nascimento, quando Jesus nos alcança, quando o Espírito de Deus nos convence que Jesus é Senhor, ele se une ao nosso espírito, 1 Coríntios 6:17, e agora não vai mais nos deixar, ele vai nos guiar, e se você for obediente, você vai desfrutar cada dia mais daquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, tá? E o Espírito Santo é o Deus que está conosco. Ó, ele não erra, ele não se engana. Ah, que coisa poderosa. E é ele que nos dá poder para fazer aquilo que precisamos fazer. E a salvação não tem a ver com você, tem a ver com Deus, viu? Deus, na sua justiça, ele planejou a salvação. A salvação não foi um acidente. Na sua onisciência, no seu futuro mais distante, Deus está. Então, quando Deus planejou ter uma família, porque Jesus nos apresenta Deus aqui na terra quando ele veio, ele disse: ó, quando vocês forem orar, um dos discípulos um dia pediu: Jesus nos ensina a orar. E aí ele diz: quando vocês forem falar com o Pai, ou orar, né? É conhecido como oração, mas na verdade a oração é uma fala, é um diálogo, não é um monólogo, né? Normalmente só a gente fala: Senhor, me dá isso, e a gente não para um pouquinho para ouvir Deus falar, mas é um diálogo, né? Vem de oratória, você fala e Deus vai te dar uma estratégia, vai falar com você, em seguida você vai agir, você vai, né, ter uma ação correspondente ao que ouviu do Senhor. Então, Jesus disse: olha, quando vocês forem orar, vocês vão orar assim: Pai nosso que está no céu. Olha que coisa linda. Pai nosso. Então, nosso Deus e Pai, ele planejou a salvação, porque ele planejou ter uma família. E na sua onisciência, ele viu que esse primeiro homem ia desobedecer, mas ele logo já preparou um plano de resgate, porque o nosso Deus é organizado.
e nesse plano de resgate, o seu único filho receberia o castigo que era meu e seu pela desobediência. Aí tem gente que fala assim: ah, mas eu não estava lá quando Adão desobedeceu, né? Eu nem era nascido. Você já encontrou alguém que disse isso? Eu não tenho culpa do pecado de Adão. É verdade, você tem razão. Você tem razão, e como Deus é justo, olha só o que ele fez. Ele, quando formou, gerou esse homem, né? Como uma mamãe gera um bebê. Nós já vimos aqui ao decorrer desse mês, né? Desse todo o processo de essas quartas-feiras que nós estamos aí falando sobre a salvação de Deus. Você viu que Deus é o Pai dos Espíritos, Zacarias 12. E as coisas na terra são sombra, figura, exemplo das coisas celestiais, tá? Se você quiser imaginar como são as coisas celestiais, olha para a terra, o que tem à sua volta, as árvores. A Bíblia diz que na cidade onde Deus vive, tem uma praça. Não por acaso aqui na terra a gente tem praça. No meio da praça, a árvore da vida, que os frutos é para alimentar as nações. Olha, não por acaso a gente se alimenta de fruta, legumes, verdura. E o texto completo dizendo que as folhas é para a saúde das nações. De onde vem nossa medicação? Então, eu declaro e profetizo que a partir de hoje, se você não consegue imaginar as coisas celestiais, os seus olhos espirituais vão se abrir para ver no espírito, para perceber no espírito e para ouvir a voz do Espírito Santo. A Bíblia diz que quem tem ouvidos ouça a voz do Espírito, né? O que o Espírito diz. E nós também aprendemos que assim como o nosso corpo físico se alimenta, descansa, a Bíblia diz que o pão, o alimento fortalece o coração. Assim como nós temos um corpo físico, temos um corpo espiritual, e nós, para termos vida no espírito, para ter saúde, para ouvir o Espírito Santo, nós precisamos de alimentos espirituais. Mas eu espero que você saiba que alimento espiritual é esse, né? Quais são os alimentos espirituais que o seu espírito precisa para ter músculos espirituais, para ver claramente no espírito, para discernir no espírito. Então, se você não sabe, já quero dizer aqui para você que é o jejum, a palavra, a oração, o louvor, são alimentos e armas espirituais, viu? A oração, o jejum, o corpo físico não se alimenta comendo? O corpo espiritual, é sem alimento físico. E não é passar fome o jejum, viu? Eu tenho uma das minhas filhas pequenininha, quando eu comecei a instruí-la a jejuar, ela falava assim: mamãe, jejuar é passar fome? E aí eu falava: não, Melry, jejuar não é passar fome, é trocar o alimento. Você troca o alimento, você troca seu lanchinho, o jejum de criança é diferente de adulto, viu? Você troca o lanchinho ou fala assim: eu vou ficar, Senhor, Papai do céu, eu vou ficar 2 horas sem me alimentar. E aí você diz assim: eu vou trocar esse lanchinho para me alimentar da tua vontade. Me revela, Papai do céu, qual é a tua vontade. Esse é o poder do jejum e a maneira como devemos jejuar. Tem muita gente que acha que o jejum é para a gente dar a Deus e receber aquilo que a gente quer, mas na verdade o jejum é você abrir mão da comida física, abrir mão de fazer a sua vontade para Deus revelar a vontade dele para nós, que é melhor que a nossa. Mas vamos lá. A salvação de Deus não foi um acidente, foi planejada. Deus viu que Adão ia desobedecer. Então, de antemão, ele fez uma proposta para Jesus. Está escrito lá em Hebreus 12, que a Jesus foi feita uma proposta. Ele tinha que, ignorar a ofensa.
rejeitar a ofensa e suportar a cruz. E o seu nome ia ser elevado acima de todo nome. Então, Jesus não é só uma oferta que Deus ofereceu em nosso resgate. Jesus também é o nosso sumo sacerdote. Lembra daquele tabernáculo que Moisés divinamente foi orientado? Está escrito em Hebreus 8. Que Moisés divinamente foi orientado, recebeu toda a planta do tabernáculo, todas as orientações de Deus, e Deus diz: olha, toma cuidado, faz exatamente como o modelo que no monte foi te dado. Então, aquele tabernáculo era um modelo, uma sombra, um exemplo do verdadeiro tabernáculo que Jesus hoje assiste como o sumo sacerdote. E lembra daquelas ovelhas que eram levadas pelas pessoas quando elas pecavam e elas tinham que ir diante do sacerdote, colocar a mão em cima da cabeça da ovelha e confessar o pecado, dizer à ovelha: ovelha, você vai pecar, você vai morrer porque eu desobedeci, porque eu menti, porque eu roubei, e ali o pecado precisava ser confessado. Aquela ovelha era sacrificada e oferecida a Deus no holocausto, né? Era queimada e oferecida a Deus e o perdão era concedido, o pecado era coberto, né? Então, aquelas ovelhas que eram mortas, os animais que eram mortos, eles eram símbolo, exemplo, figura do verdadeiro Cordeiro de Deus que viria para ser sacrificado por todos. A Bíblia diz que Deus ofereceu Jesus para que todo aquele que nele crê, tá? Então, Jesus foi essa oferta. E quando Jesus veio, que ele morreu e ressuscitou, vencendo a morte, vencendo o inferno, ele pagou o preço do nosso resgate. E agora, exatamente como Jesus, nós também vamos vencer. A morte não terá poder sobre nós. A Bíblia fala sobre duas mortes. Essa primeira morte, o homem foi condenado, né, foi sentenciado a morrer por causa do pecado, porque a morte é o salário do pecado, é a recompensa pelo pecado. Como todos os homens pecaram, diz a Bíblia, e ficaram destituídos, afastados de Deus, agora Jesus vem, recebeu um corpo físico, venceu a morte nesse corpo físico, venceu o pecado. Jesus passou por todas as provações que um humano como eu e você passa, mas ele nunca pecou, então ele venceu o pecado e venceu a morte, e ele ressuscitou, e agora ele está no verdadeiro tabernáculo, que não foi o homem que fundou, mas foi o Senhor. E quando eu e você, quando nós pecamos, não precisamos mais levar nenhuma ovelha para ser sacrificada. Sabe o que precisamos fazer? Nos arrepender dos nossos pecados, confessar e diante do Senhor, porque só Deus pode e tem o poder de perdoar pecados. E o pecado que é perdoado é só aquele que é arrependido e confessado. Então, nós, para que possamos viver esse processo de purificação, de perdão de pecados, nós temos uma pessoa que se une ao nosso espírito e não nos deixa, chamado Espírito Santo. Jesus disse assim: ó, vocês não vão ficar só, mas eu vou rogar ao Pai e ele enviará outro na mesma categoria, exatamente como Jesus, o nosso ajudador. Jesus disse assim, ó, outro consolador,
que estará com vocês, ó, e vai convencer o mundo do que é pecado, o mundo da justiça que Deus fará aos seus filhos, o mundo do juízo que virá sobre os ímpios. Então, nós temos a pessoa do Espírito Santo, que está conosco para nos guiar. E esse Espírito, ele diariamente quer dirigir a nossa vida. E nós, para compreender como isso acontece na prática, nós aprendemos aqui ao longo, né, dessas quartas-feiras que nós somos tripartido. Nós temos um corpo espiritual, porque a Bíblia declara o espírito sendo um corpo. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 40, ali explica claramente a diferença entre os corpos celestes e os corpos terrestres. E diz que se nós temos um corpo físico, nós temos um corpo espiritual. Então a Bíblia declara claramente que o nosso espírito é um corpo e Deus nos deu um corpo espiritual para interagir com o mundo do espírito e um corpo físico para interagir com o mundo físico. E quando Deus juntou esses dois corpos, despertou quem nós somos. Alma, um ser dotado de entendimento e consciência, e ninguém vai fugir de si mesmo. Agora nós vamos para uma parte muito importante, que é o reino de Deus. Nós vemos na palavra de Deus alguns textos que falam assim: reino de Deus. A gente vê outros textos que falam reino dos céus. A gente vê alguns textos que falam sobre a salvação. E é muito importante a gente compreender qual é a diferença. Por quê? Porque quando a gente consegue diferenciar, discernir, assim como a gente claramente, quando olha, sabe a diferença entre o sofá e uma cadeira, entre uma mesa e uma geladeira, e por que espiritualmente a gente muitas vezes não consegue discernir, né? E a gente precisa, como nós temos um corpo espiritual, nós precisamos ver claramente no espírito. Mas é muito importante também a gente compreender que a nossa saúde espiritual depende de ações que nós fazemos, assim como a nossa saúde física. Para nós termos uma boa saúde, nós precisamos escolher bem os alimentos, fruta, legumes, verdura, fazer o controle de água. Tem muita gente que só toma água quando está com sede. E isso não é bom, isso não é bom. Quando eu estava estudando as células, eu tinha que parar para adorar o Senhor, porque as nossas células, elas funcionam com um combustível, o oxigênio, vem direto dos tesouros de Deus e nós não pagamos nada por isso. A gente paga energia, nós pagamos água, nós pagamos, apesar da chuva cair, regar os campos, que é Deus que produz, nós pagamos por muitas coisas, pelo as vestimentas, né? Pagamos pela alimentação, mas o Senhor Deus nos dá de graça. E o oxigênio que alimenta as nossas células é como se fosse nesse corpo pequeno que a gente tem quase 40 trilhões de células compactadas nesse corpo pequeno, e cada célula é como se fosse um carro. E para esse carro funcionar, o combustível é oxigênio e vem de graça dos tesouros de Deus. Olha que coisa poderosa. Você acha que eu e você tem motivo para reclamar? Não temos, não. Não temos, não. A reclamação é uma ladrona. Então, se você tem o hábito de reclamar, pare com isso, viu? Pare com isso, porque você tem motivos é para agradecer. E se quando você vai reclamar é porque você acha, isso aqui não está legal, isso aqui não está bem, eu tô doente, eu tô com problema de relacionamento, não consigo me entender muito bem com meu esposo, no trabalho. Peça uma estratégia ao Senhor. Peça uma estratégia ao Senhor, porque Ele vai te dar.
Lembra da pessoa do Espírito Santo, o nosso amigo, o nosso guia. Ele ficou com essa responsabilidade de nos cuidar, de nos instruir, de nos corrigir, de nos proteger. Então, nós só temos que agradecer ao Senhor, agradecer, sermos gratos. E a salvação de Deus, ela é um lindo presente de Deus. E só para a gente concluir aqui sobre as células, para a gente voltar à questão do reino de Deus, as nossas células, elas funcionam com um combustível chamado de oxigênio, que vem dos tesouros de Deus de graça, mas ela tem composições nessas células que são nutrientes, né, que fazem essa célula funcionar. Entre elas está a água, o potássio, o oxigênio, água, potássio e o sódio. Esses são o combustível e o oxigênio. E os outros nutrientes são a água, o potássio e o sódio. E a água, ela tem a mesma função, essa função que ela tem lindamente por fora, que é limpar, que é nutrir. Dentro também é da mesma maneira. A água, ela leva os nutrientes daquilo que a gente come para todos os nossos órgãos. A água, ela faz a limpeza das nossas células. Então, nós temos uma necessidade diária de água, viu? Isso aqui é um carinho de Deus para você essa tarde, tá? Cuide bem da sua água, tá? Cuide bem, porque o Senhor Deus, Ele quer que a gente viva todos os anos que Ele planejou para nós com saúde, viu? Os planos de Deus para nós são de vida e paz. E por que que eu estou falando aqui sobre esse cuidado que a gente precisa ter com o nosso corpo físico? Porque esse mesmo cuidado, ele vale para o corpo espiritual. A gente, quando é encontrado por Jesus, a vida de Deus começa onde a morte começou, no espírito. Então, a gente precisa também cuidar da nossa saúde espiritual, lendo a palavra, porque só lendo a palavra você vai conhecer o que Deus acha certo e bom. A palavra revela o coração de Deus, tá? A palavra vai nos ensinar, a palavra vai nos corrigir, a palavra vai nos fortalecer, a palavra vai nos dar sabedoria, vai nos dar entendimento, vai nos aconselhar, transformando a nossa maneira errada de pensar. Então, o Senhor Deus amorosamente nos deu esses dois corpos e, quando juntou, despertou eu e você, que somos únicos. Dentro de você, dentro de mim só tem eu, mas quando a salvação de Deus nos alcança, o Espírito Santo se une ao nosso espírito. E agora nós vamos falar sobre o reino de Deus. A salvação não vem de obras, para que ninguém se glorie, mas o reino de Deus não é assim. O reino de Deus é uma conquista minha e sua. Você já leu o texto em Apocalipse, que a Bíblia diz que Deus vai recompensar seus filhos? Que dará a cada um segundo as suas obras? Então você já compreendeu que a salvação de Deus não tem a ver com sua obra, porque não foi você que morreu lá na cruz do Calvário por toda a humanidade, foi Jesus. Então, Deus viu que um homem desobedeceu, pecou, pelo pecado, pela desobediência veio o pecado, que é uma força que está no corpo físico, que é a natureza maligna de Satanás, que nos leva a cometer pecados. Então, esse homem trouxe a morte a todos os homens. Deus, na sua justiça, também resolveu isso. Um homem também viria e traria a vida a todos os homens. E esse homem foi seu filho, o Deus que encarnou. E agora, o reino de Deus não é assim. O reino de Deus é uma conquista sua. E o que é o reino de Deus? É o governo desse rei que governará para sempre. E o governo dele começa, sabe onde? Em mim e em você. Quando o Espírito
Espírito Santo agora, que está unido ao nosso espírito, vai nos direcionar, nos levar a Jesus, vai direcionando-nos em toda a verdade. E agora, sabe quem vai governar a minha vida e a sua? Esse rei. Lembra que Jesus disse: é chegado a vós o reino dos céus, porque quando ele veio manifestar a natureza divina e anunciar que esse rei veio para começar o seu governo e começa dentro de mim e de você quando confessamos Jesus como Senhor. Agora esse rei vai governar a nossa vida e governando a nossa vida, as nossas ações, as nossas atitudes vão manifestar a vontade desse rei. Quando ofendido, esse rei vai te conduzir a fingir que não foi ofendida. Não é isso que está escrito? Que o sábio é ofendido e finge que não foi? E agora, através de você, a vontade de Deus vai ser feita na terra. Começando, sabe aonde? Na sua família. E por todas as coisas que você faz, Deus fazendo com você, servindo no seu lar, servindo na igreja, servindo na sociedade. Você acha que você vai trabalhar bastante e não vai receber nada por isso? Não merecíamos, tá? Porque nós recebemos a vida, um lindo presente de Deus. Mas ainda assim, esse Deus que é amoroso, esse Deus que é bondoso, esse Deus que ama nos cuidar, quando nós servimos a Ele diante das pessoas, a Bíblia diz que Ele vai nos recompensar. Por isso que é muito importante que quando qualquer trabalho esteja diante de nós, ó, esteja diante das nossas mãos, como a irmã Neide leu lindamente, viu, irmã Neide? Eu não falei, irmã Neide, mas deixa eu dizer, a sua voz é linda. A irmã Neide recebeu a oportunidade para cantar e ela leu esse texto, né, que nós não devemos olhar o vento. Tem gente que não vou fazer isso porque está bem difícil. E esse texto fala de que nós não devemos olhar para o vento, nem para as nuvens quando se forma, que fecha. A Bíblia nos manda trabalhar, semear, porque você não sabe qual é a semente que vai frutificar. Então, esse trabalho, esse serviço que a gente presta a Deus diante das pessoas, Deus vai nos recompensar por esse trabalho. E a Bíblia diz que desde os dias de João Batista até hoje, o reino de Deus é tomado à força. E eu quero deixar aqui para você esconder no coração, porque todos nós sabemos que a salvação ela vem pela graça, né? É um dom ou um presente de Deus. E nossos méritos e nossas obras não têm absolutamente nada a ver com isso. Foi totalmente mérito de Jesus. E se é graça, então nunca poderemos, né, dizer eu mereci a salvação de Deus. Nunca podemos, nunca. Quando nós servimos a Deus diante das pessoas, sendo obediente, obedecendo ao Senhor, obedecendo a sua palavra, é uma resposta sua e minha a esse amor que nos foi oferecido, esse amor tão grande. E eu quero deixar aqui para você esconder no seu coração o texto de Efésios 2, que diz assim, ó, Efésios 2, 8 e 9, diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Você está vendo? Nós não somos salvos pelas obras, mas nós fomos, ó, criados em Cristo Jesus. Em Jesus. Você lembra do que está escrito em João 1? Que todas as coisas foram feitas
Nele, por isso que aqui o texto diz, criados em Cristo, foram feitas nele, por ele e para ele. E aqui a Bíblia diz que nós fomos criados em Cristo para praticar as boas obras. Então, não são as obras que nos salvam. As obras, nós nelas não temos méritos. Nós praticamos as boas obras porque esse foi o caminho que Deus preparou antes de nós, para nós andarmos por ele. Ó, sendo amáveis, fazendo tudo com alegria, tendo a paz de Deus repousando no nosso coração, que mesmo diante da maior dificuldade que você possa enfrentar, o Espírito Santo, que é aquele que se une ao nosso espírito, ele quer nos guiar. Foi ele que ficou com a responsabilidade de nos instruir, de nos corrigir, de nos ensinar e nos levar ao lugar de paz. Sabe onde é o lugar de paz? O lugar mais seguro que existe? No centro da vontade de Deus. Então, quando nós compreendemos isso, nós entendemos que a salvação de Deus é um presente de Deus, mas o reino de Deus é uma conquista minha e sua, e nós devemos tudo aquilo que nos vier à mão para fazer, fazer com excelência. A Bíblia diz em Romanos 3, 6 e 23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom ou o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Aqui a Bíblia também nos revela que a vida eterna, ela é por meio da fé, não é por obras, viu? A gente vê isso em João 3,16, que fala que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. Então, a vida eterna é pelo crer. Em João 13, versículo 4, diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus nos deu da sua vida, foi por amor. Nós lemos aqui também em Romanos 8,32 que aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará gratuitamente com ele todas as coisas? Olha que coisa linda! Aqui em Romanos 8,32 está falando que o Senhor não nos dará só vida eterna, ele nos dará também todas as coisas. Porque se ele nos deu aquilo que ele tinha de mais importante, que era Jesus, que coisa poderosa. E Deus, quando nós vemos o plano da salvação, nós vemos que Deus cuidou de cada detalhe, para que nesse processo da salvação, o seu coração caminhasse, vivesse todo esse processo desfrutando da paz de Deus, sem aquela aflição, né? Eu contei aqui o meu testemunho e o que me levou a trazer, né, esse estudo aqui para os irmãos, para que você também, né, pudesse desfrutar da paz de Deus. E se você tivesse uma aflição no seu coração quanto à sua salvação, que você descansasse e tivesse paz, porque a salvação de Deus, quando ela nos alcança, o Espírito Santo se une a nós, ele nunca vai nos deixar. E eu vivi um tempo onde eu queria ter certeza da minha salvação. Eu queria tanto ter certeza da minha salvação, porque quando eu pecava ou qualquer desafio acontecia, porque a gente é assim, quando a gente está passando dificuldade, a gente acha que Deus está longe, está distante. E aí, quando está tudo bem, parece que Deus está pertinho. Você acha que é assim? Não é, não. Não é, não.
porque Deus como Pai, nós, pais, somos bem parecidos com o Senhor. Sabe qual é a hora que a gente chega para perto? É quando os nossos filhos estão precisando. Sabe assim? Quando eles precisam de socorro é quando a gente vai. E o nosso Deus também, ele ama ser chamado quando a gente mais precisa. Então, eu quero que você, assim como eu, né, que hoje descansa e confia de que o seu nome está no livro da vida, que o Espírito Santo nunca vai te deixar, nunca vai te abandonar, e nos teus momentos mais difíceis, ele quer ser chamado só para te orientar, só para te dar uma estratégia de batalha, de uma estratégia onde você vai chegar a um lugar tranquilo. Lembra de Davi? Davi diz: Senhor, tu és aquele que me leva mansamente a águas tranquilas. E diante da palavra de Deus, quando ela nos diz que a salvação é um presente, você pode regozijar, você pode se alegrar, porque a salvação de Deus não foi um acidente, foi um plano e é um presente de Deus ao homem, é um presente de Deus a todos aqueles que crê. E nesse momento eu quero orar em seu favor, tá? Em favor também da sua família, você que tem Jesus já como Senhor da sua vida, você que ainda não confessou a Jesus como Senhor da sua vida, eu também quero orar em seu favor. Pai de amor, nós estamos diante de Ti, Senhor. E nessa tarde, diante da Tua palavra, Senhor, o nosso coração se enche de alegria, porque podemos descansar na Tua paz. Podemos descansar que esse lindo presente que foi oferecido na cruz do Calvário, nós lemos aqui em Tua palavra que Jesus nos amou até o fim e foi por amor. Foi por amor. Jesus disse: Ninguém me tira a vida, eu a dou. E nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos alcançou com a tua tão grande salvação. Nós vemos também, Senhor, na tua palavra, que o Senhor preparou de antemão um caminho lindo de boas obras para andarmos por ele. E que as obras, Senhor, as boas obras que praticamos, Senhor, não tem a ver conosco, mas tem a ver com a tua natureza em nós, manifestada através de Jesus, guiada pelo Espírito Santo, que nos guia, que nos ensina, que nos conduz a praticar as boas obras e até mesmo por te servir diante das pessoas, Senhor. A tua bondade é tão grande que a tua palavra diz que o Senhor vai nos recompensar, vai dar a cada um segundo as suas obras, Senhor. E nós te louvamos. Senhor, eu te louvo pela vida, Senhor, de todos aqueles que foram alcançados por Jesus. Nós também, Senhor, oramos a Ti em favor daqueles que ainda irão crer em Ti por Tua palavra, Senhor. Que eles possam, no seu caminhar e nesse processo de novo nascimento, Senhor, eles possam se deixar ser guiados por Ti em tudo, Senhor. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém.